Bom dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje, eu quero convidar você a pensar nisso. Se você quer escapar de seus problemas, não precisa ir para outro lugar. Você precisa ser outra pessoa. Chegou setembro. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Setembro eu considero o mês mais bonito do ano. Esse mês é um mês muito especial. E eu espero que você esteja bem, gozando de perfeita saúde. Eu estou passando aqui hoje, excepcionalmente, eu sempre falo dos momentos excepcionais do nosso Curta Palavra. Eu não pude estar com vocês ontem, ainda não estava num dia muito bacana para poder fazer aquele nosso momento bem cedinho. Mas estou aqui com a graça do Eterno para a gente fazer a leitura de mais um capítulo do da Carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero convidar você, caso você não seja assinante ainda do canal Teologia Hoje, se inscreva. Você também pode participar do Clube de Membros. O Clube de Membros é uma opção que o YouTube nos dá, de forma que você pode também, como um mecanismo alternativo de colaboração para o nosso canal. Você pode se inscrever, que você não tem nenhum custo com isso, ou tornar-se membro, e aí você escolhe aquele plano que seja o plano mais adequado para você. Deixe o seu like, o like é importante para o nosso canal, e compartilhe esse link com pelo menos mais uma pessoa. Uma pessoa da sua rede de contato que você sabe que não tem ainda acesso ao nosso canal Teologia Hoje. Compartilhe esse link com esse contato para que ele possa também se unir a essa nossa rede aqui do Teologia Hoje e nossos encontros do Curta Palavra. Nessa sexta-feira quero convidar você para a gente ler juntos o capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá? Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come de seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar,
pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esse texto esconde uma situação incômoda. Provavelmente Paulo estava sendo assediado, provocado, questionado por conta da sua ação enquanto apóstolo de Jesus e esse trabalho que ele realizava frente a essa comunidade em Corinto, comunidade que ele fundou. E essa comunidade era uma comunidade mista, formada de aqueles que eram da cultura gentílica e que eram de Corinto, forjados naquela cultura, mas também de judeus da diáspora e que abraçaram a fé em Jesus e que estavam também e que compunham essa eclética comunidade, né? Tanto é que você vai observar que Paulo cita muitas vezes, com muita segurança, de que os receptores eles conhecem também o conteúdo das escrituras judaicas para os cristãos, o Antigo Testamento. Nesse texto, por exemplo, a gente vai ver Paulo citar um texto da Torá, de um dos livros da Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E aqui, como eu dizia, esse texto esconde um tensionamento ali. E Paulo está respondendo, não apenas agora, como vimos nos 2 momentos anteriores, né, aqueles questionamentos que foram feitos em relação a como proceder, como agir, o que é que devem ou não devem fazer, como essa nova realidade da comunidade, mas aqui algo que inquietou Paulo, né? Paulo fala daqueles discípulos, apóstolos de Jesus que tinham alguns benefícios, por assim dizer, ou seja, podiam continuar realizando o seu ministério, tendo esposas, como foi citado aqui, os demais apóstolos, os irmãos de Jesus e Pedro, né? Esses apóstolos que viviam integralmente. Se você já leu o livro dos Atos, você vai ver um determinado momento onde os apóstolos, aquele corpo apostólico, fala assim, nós nos dedicaremos à oração e à pregação. Então, assim,
como a dedicação era exclusiva para isso, entende-se que os apóstolos eles recebiam, né, alguns recursos para poder tocar a sua vida, porque eles não tinham outra atividade. E Paulo fala da licitude disso, né? Os que militam de fato em relação à causa do Evangelho precisam também viver do Evangelho. Mas Paulo estava muito chateado com o que estavam fazendo, provavelmente algumas acusações, alguns questionamentos. Mas Paulo fala assim: olha, eu tenho suportado tudo para não ser obstáculo ao Evangelho de Cristo. Paulo se mostrou um indivíduo muito comprometido com a causa do Evangelho. Paulo se mostrou uma pessoa que, de fato, ao ter essa experiência, né, no início desse capítulo, ele fala assim: não vi Jesus, nosso Senhor. Aquele que Paulo viu foi o Cristo ressurreto. Ele não teve experiência com o chamado Jesus histórico, né? Ele teve a experiência com o Cristo ressurreto naquele caminho, quando ele estava em direção a Damasco. Está registrado no livro dos Atos também, no capítulo 9. E Paulo, então, teve essa experiência transfiguradora, né? E ao ter essa experiência transfiguradora, ele abraçou essa causa do Evangelho, das boas notícias, das boas novas. Ele fez disso, sabe? Colocou todas as suas energias, colocou toda a sua vida nisso, e ele entendia que, ao mesmo tempo que ele abraçou isso com muita fidelidade, ele não poderia fazer nada que gerasse obstáculo a outras pessoas, né? E ele entende da licitude, como eu disse, de aquele que ministra receber os honorários, né, honestos por conta desse trabalho, aqueles que ele fala daqueles que trabalham ministrando nos templos, então eles também recebem do próprio templo, ou seja, daquilo que é recolhido no templo. Essas pessoas que ministram ali de maneira lícita, eles também recebem, mas não é esse aprisionamento às coisas materiais, é aquilo do que é digno. Paulo tinha consciência de que a sua tarefa era de ser um semeador de coisas espirituais. Ele fala justamente isso no texto, né? Que nós semeamos entre vocês coisas espirituais. E será que não será muito recolhermos de vocês bens materiais? Ou seja, aquilo que é digno, aquilo que é honesto, para poder se dedicar àquela tarefa, para se dedicar àquele trabalho. Então, assim, e aí Paulo fala desse privilégio que é ser um apóstolo, ser aquele que leva boas notícias. A mensagem do evangelista, né, no sentido lato da palavra, é aquele anunciador de boas notícias. Nós vivemos um mundo de notícias diversas, devastadoras. A cada momento a gente ouve de notícias e muito próximo da gente, distante de nós, que faz com que as pessoas fiquem nesse mal-estar. Há um mal-estar na nossa sociedade, o mal-estar da nossa civilização. Esse mês é o mês de setembro, como eu disse no início, que é um belo mês, ele é dedicado também à causa de pessoas com problemas psicológicos, né? O Setembro Amarelo. Então, assim, a gente é cercado de notícias devastadoras, notícias ruins. E o evangelista é o anunciador de boas notícias. E Paulo fala: eu faço isso com seriedade. E eu recebi essa responsabilidade me foi confiada, mas eu não devo me gloriar nisso, porque é um privilégio poder ser esse anunciador do Evangelho. Qual é a minha recompensa? Paulo pergunta, dentre tantas perguntas que ele faz nesse capítulo. E aí ele fala de ser aquele que apresenta essa mensagem que liberta. E nesse processo de ser um fiel apresentador dessa mensagem, divulgador dessa mensagem, ele utilizou todos os expedientes, né, de convivência, de estar com pessoas, de conviviabilidade, de entender que cada um opera, tem a sua cosmovisão. Então,
para conquistar aquela pessoa, eu preciso saber da sua linguagem, falar a partir do lugar daquela pessoa. Por isso que ele fala das experiências de como lidar com aqueles que são fracos, de como estar com os que são judeus mais radicais, né, mais ortodoxos, por assim dizer, daqueles que também não têm lei. Então, como lidar com essa pluralidade? A gente precisa ter essa capacidade. Não é de ser falso. Aqui não é uma atitude falsa de Paulo, de falseamento da realidade, mas é de adaptação, de ser alguém que sabe que para as convivências a gente precisa, de fato, ter flexibilidade. Flexibilidade porque existe uma causa maior. Existe uma causa maior a ser anunciada e por conta disso ele se dedicou e por isso ele estava com pessoas, por isso ele fazia de tudo. Versículo 23 ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Se tudo faço, o que é que tem levado você e a mim a fazer coisas, né? Colocar a nossa energia, quais são as causas onde eu e você estamos engajados, temos colocado o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas habilidades, o melhor dos nossos recursos. Paulo abraçou algo para ele. O que Paulo abraçou para ele foi: tudo que faço por causa do Evangelho, para também ser participante dele. E ele entendia que ele precisava dar alguns passos, abrir mão de algumas situações, mas ao mesmo tempo reivindicar situações honestas, né? Porque há uma diferença entre a humildade e se permitir ser pisoteado, ser pisado. E aí Paulo reivindica isso. Há o que é lícito, eu já disse, há aquilo que precisa ser trabalhado, mas ele diz assim: ao mesmo tempo eu sei que eu recebi esse privilégio, recebi essa responsabilidade e eu preciso também trabalhar para que ao pregar algo eu não seja desqualificado, me encontre num outro caminho que não seja dessa mensagem libertadora, poderosa, que é o Evangelho, que isso também nos alcance, que isso também nos toque. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer por esse novo dia, agradecer por esse novo mês que se abre para nós, como novas possibilidades, que seja um mês muito abençoador para todos nós, que seja um mês que nós desfrutarmos da graça e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Aplica essa palavra aos nossos corações, que a gente possa ter discernimento de entender aquelas coisas que são lícitas, as quais nós devemos reivindicar, e ao mesmo tempo termos sensibilidades para perceber como cada processo ele opera e como de fato a gente pode contribuir para que eles aconteçam da melhor maneira. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos nessa fé do Evangelho, que a gente possa também, a semelhança do teu servo no passado, encontrar no Senhor, através dessas experiências com o Senhor, os recursos para fazer dessa mensagem a nossa vida, de colocarmos energia, tempo, disposição, o melhor do nosso tempo, para que essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho, possa alcançar mentes e corações, emancipar consciências, gerar vida, trazer consolo, empoderar pessoas para viver de maneira autêntica e para que possamos de fato experimentar aquilo que vem do Senhor para nós, como a vida que o Senhor prometeu para aqueles que estão e esperam no Senhor. Guia-nos nesse dia, guia-nos nesse mês. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Só há uma forma então da gente viver essas realidades quando a gente confia e depende dele. Por isso eu quero nessa manhã oferecer uma música para você. O título dela é O Nome de Jesus, interpretada pelo Isaías Saad. O card que já apareceu aí na parte superior, você pode clicar nesse card, ouvir a música, reler o texto, como eu sempre estimulo aqui, colocar as suas impressões, e na descrição do vídeo eu também vou colocar à sua disposição o link para que você acesse a música. Deixa aqui o seu comentário. Algumas pessoas com as quais
que são assinantes do canal e que eu tenho um contato, sempre, às vezes, falam da dificuldade de colocar alguma coisa no comentário. Esses comentários são muito importantes, nos estimulam, a gente percebe também como é que o texto fala ao seu coração. Deixa aqui nos comentários as suas impressões, tem sido um espaço muito rico para isso. Amanhã, se Deus permitir, mais um episódio do nosso Café com a Bíblia. Nós estamos com uma série nova, a Mística Paulina e o Reino de Deus. Amanhã às 8 horas da manhã, a gente tem esse encontro no nosso Café com a Bíblia. Eu espero você. Se você não pôde ouvir os outros 2 episódios, né, dos sábados anteriores, vai lá para você se atualizar e a partir de amanhã você seguir aí conosco no nosso Café com a Bíblia. O Café com a Bíblia é o nosso podcast, tá bom? Podcast do canal Teologia Hoje. O endereço do nosso site é www.teologiahoje.com.br e a nossa chave Pix, caso você possa e queira colaborar com a manutenção deste canal. O mês se abre aí, temos os nossos desafios e a gente tem dado graças a Deus, porque até aqui Ele tem suprido e tem usado muita gente generosa para manter aqui o nosso canal. Deus abençoe você, tenha um dia muito abençoado, aproveita o final de semana, setembro, seja um mês abençoado para você, que a bênção do Eterno, que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares e dos seus amigos. Essa é a oração que eu faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aproveite o dia, Deus abençoe você, feliz sexta-feira.